Louvado seja o nome do Senhor. 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Fidelidade no ministério, na incumbência, naquilo que Deus confiou em nossas mãos. 115. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Cante! Trabalhar na seara. Ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai, meu desejo, sim, na vinha do Senhor. Aleluia! Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Isso é fidelidade ao ministério. Tema do nosso assunto desta noite, que é o da escola dominical de domingo passado. Abra ainda a sua harpa no hino 432 e vamos cantar Consagrado ao Senhor. Aleluia! 432. Logo após o pastor Doriel, faça a leitura, que é a nossa oração de costume. Amém? 432, logo após o senhor faz a leitura e dê continuidade. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir
minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma toma, ó Deus, o meu querer. Toma, ó Deus, o meu querer. Faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador. Fica de pé, amados, cantando de pé. Pastor Doriel. Canta mais forte ainda. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia juntamente comigo no Salmo 32. Graças a Deus. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus, ouvir a palavra, a mensagem que Ele tem para o meu coração, para o teu coração. E devemos estar com o nosso coração aberto, preparado para ouvir a tua palavra, né? Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidades, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Em tempo de poder alcançar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados.
de outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, exultai, vós todos que sois reto de coração. Nós vamos ter o nosso período de oração, de falarmos com o nosso Deus. Você pode ficar de joelho, você pode ficar em pé, você pode ficar sentado. O que você não pode é de falar com o Pai, falar com o nosso Deus nesta noite. Vamos então orar, vamos buscar a presença de Deus, num gesto de gratidão, de agradecimento, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez, nesta noite, para oferecer nosso culto a Deus, e que nós possamos sair daqui regozijantes, alegres, felizes, alimentados através da palavra que será ministrada pelo teu servo. Amado Deus, nosso soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, nesta noite, depois de um dia de atividade, de trabalho, depois de um dia, ó Pai amado, sustentado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, em que pudemos, ó Deus amado, tomar o nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa janta. Podemos, ó Pai, transitarmos, andarmos, realizarmos as nossas atividades, ó Deus, porque o Senhor esteve conosco durante todo esse dia. E aqui estamos, ó Deus, para te agradecer pela bênção da presença gloriosa do teu Espírito Santo em nossas vidas, nos conduzindo, ó Pai, nos orientando, nos sustentando. Deus amado, Deus de graça, Deus bendito, aqui estamos, ó Pai, nesta noite. É porque sentimos necessidade de estar na tua casa e na tua presença e buscar a tua face, porque somos dependentes do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos capazes de nada, ó Deus. Por isso, ó Deus amado, continue nos alcançando a cada dia com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu perdão, com o teu amor. Sabemos, ó Deus, que não merecemos, e não merecemos nada mesmo, ó Pai, porque nada fazemos além daquilo, ó Deus amado, que nós devíamos fazer. Como diz o apóstolo Paulo, ó Deus amado, depois de termos feito tudo que deveríamos fazer, e devemos nos considerar como servos inúteis. Mas aqui estamos, ó Pai, nos humilhando diante do Senhor. Pai amado, faz presente na vida de cada um de nós. Cada vida que adentrou aqui nesta noite, ó Deus bendito, possa receber uma palavra de consolo, de conforto. Possa receber, ó Pai amado, uma palavra que vem sustentá-lo. Mais uma jornada nesta semana, mais uma caminhada. Pai amado, a tua palavra é vida, é eficaz. Ela, Pai amado, penetra os nossos corações, e aqui estamos, ó Deus, carentes de ouvir a tua voz. Continue falando-nos, ó Deus, nesta noite, através do cântico, através da palavra que será ministrada, através do testemunho, ó Pai amado, através da presença que nós sentimos do Senhor aqui nesta noite. Pai amado, Deus bendito, seja com todo o teu povo. Pai amado, aqui está a tua igreja se curvando diante do Senhor, em oração, buscando a Ti, ó Deus, no reconhecimento, ó Pai amado, da necessidade que temos do Senhor. Porque, ó Deus amado, sabemos que o Senhor é tudo em nossas vidas, e que nós sem o Senhor não somos nada. Por isso, ó Deus amado, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Pai amado, se nesta noite adentrou alguém aqui, triste, com luta, com dificuldade, com problemas, Senhor, consola esta vida. Pai amado, faz presente nesta vida, ó Pai, e mostra a ele, ó Pai amado, o teu poder. Mostra a ele, ó Deus amado, o teu amor. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que vela pelos simples. Pai amado, o Senhor é aquele que sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida, Pai. Pai amado, mas nós colocamos nossas lutas, nossas dificuldades diante do Senhor, na convicção, na certeza que o Senhor é aquele que vai dar a solução. Pai amado, a solução vem do alto. A solução para o meu problema, para o problema dos nossos irmãos aqui nesta noite, vem do teu trono de graça. E nós sabemos, ó Pai amado, que
vindo da parte do Senhor, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nos ensina a entender e compreender, ó Pai, a Tua soberania, a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai amado, e o Teu agir em cada um de nós. Ó Deus bendito, Deus de graça, louvado e glorificado é o Teu nome. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Nós declaramos ao Senhor nesta noite que o Senhor é tudo em nossas vidas. O Senhor é aquele que guarda, aquele que tem sustentado. Pai amado, nossos problemas depositamos a Ti porque confiamos no Senhor. Mesmo sabendo, ó Pai amado, que não merecemos, que não tem merecimento nenhum em nós, ó Pai. Se recebemos é pelo Teu amor, pela Tua grandeza, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Abençoa, Pai amado, todos os atos deste culto. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. De uma maneira, ó Pai amado, que nós saiamos daqui regozijante. Cada vez mais, ó Pai, disposto a andar segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Ó Deus amado, fala conosco, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, ó Pai amado, uma palavra vindo da parte do Senhor para cada vida, que viemos entender e compreender, aceitar a Tua soberana vontade. O nosso querer, ó Pai, não é o Teu, mas nos ensina a entender, ó Pai, que muitas das vezes é o Teu querer que tem que prevalecer em nossas vidas, não é a nossa vontade nem o nosso querer. Por isso, ó Pai amado, nós Te suplicamos estas bênçãos e agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade para louvar a Deus. Nos coloquemos aí na posição, ficamos debaixo da graça, debaixo da bênção de Deus, e vamos ouvir a mensagem agora através dos cânticos para o meu coração, para o teu coração. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Adora Ele. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a dona pra respirar e
e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Renda graças a Ele, dizendo aleluia. És o meu louvor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Adora, Senhor. Continue nesse espírito de adoração. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me mostrou. E quem pode subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Aleluia. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho
vencer, Te adoro. se eu perder, Te adoro. se eu subir, Te adoro. se eu descer, te adorar é meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorar. Adore. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora. Senhor. Aleluia. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Graças a Deus. Aleluia. Continue de pé. Continue de pé. Nós queremos chamar as crianças aqui, todas as crianças, agora, porque nós vamos estar orando e vamos estar separando para o cultinho das crianças. Amém? Todas as crianças aqui. Pastor Luiz Carlos Virarim, faça essa oração aqui para as crianças e vamos abençoá-las, abençoar também os professores, os pais. Bendito Pai, adoramos o Teu nome e tomamos o nome de Jesus, o Teu Filho, para apresentarmos a Ti todas as crianças que estão presentes aqui e apresentar também ao Senhor os pais dessas crianças. E apresentamos também os irmãos que irão ali naquelas salas tomar conta, orientar, ensinar estas crianças o caminho do Senhor. Pedimos-te pela saúde de cada uma delas, pedimos-te pela educação cristã, pedimos-te pela inteligência, pedimos-te pela proteção de cada uma delas, abençoando os seus pais e todos aqueles que com elas trabalham, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Pastor Reginaldo Cruz vai estar falando aqui para nós da lição 8, que fala sobre a fidelidade. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração com relação a isto, para o meu coração. E abra aí a tua mente, o teu coração, para que Deus possa falar a você nesta oportunidade. Deus esteja abençoando o pastor Reginaldo Cruz, esse companheiro, amigo, servo de Deus, abençoado, tem dedicado a palavra ao reino de Deus, e eu tenho certeza que ele já está na presença de Deus. Não precisamos de orar nem interceder por ele. Ele já está na unção do Pai. Amém? Amém. Perguntaram ao reverendo Antônio Dias o que era unção. Aí ele respondeu calmamente, bem calmamente, como era de costume. Disse: olha, unção é o seguinte: uns são, outros não, né? Essa foi a resposta dele sobre unção, né? Isso é uma coisa incrível. Uns são, outros não, não é verdade? Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, para todas. Por favor, abra a Bíblia, Romanos capítulo 12. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço a Deus pela confiança do nosso ministério e nos proporcionar a oportunidade para falarmos a palavra de Deus. Romanos
12. Nós fazemos menção que hoje, o ensino de hoje é o mesmo que o ensino da revista da Escola Dominical, a saber, a lição 8, que fala sobre a fidelidade no ministério. Houve uma programação belíssima, o seminário de evangelismo, e aí com isso não foi possível realizar a aula da Escola Dominical. Há um acordo com a nossa presidência, aí com isso, quando acontece qualquer evento no espaço da escola, o ensino da escola fica para sempre a próxima terça-feira. Se alguém tem revista ou tem o livro da editora Betel, o livro parece que já acabou. A editora lançou 3.500 livros desses, já penso que já esgotou, já lançou há aproximadamente 25 dias atrás. Romanos capítulo 12, versículo 6 a seguir. Eu acho que hoje eu vou gritar menos, já há alguns dias eu estou com a falta de ar, e aí fica difícil a respiração e compromete a voz também. Versículo 6 diz assim: temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside ou o que administra, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Então aqui fala de diferentes ministérios. A gente fica com o versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Agora, irmãos, por gentileza, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O versículo 15 do capítulo 2 da segunda carta diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreira, ou como obreiro, ou como obreira, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro ou obreira, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Solte aí, meus queridos. A lição da escola dominical do domingo que passou, anteontem, a lição 8, ela fala sobre a fidelidade no ministério. A nossa abordagem sobre ministério começa ou parte do ponto da ideia de ministrar. Quando a Bíblia fala ministério, ela está falando de uma capacidade de servir. Quando a Bíblia fala ministrar, está falando daqueles que servem. Então, quando a gente fala ministério, a gente pode, por um pouco, deixar de pensar em credenciais, né? Aquelas credenciais
onde está a nossa função de diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, reverendo, apóstolo, querubim, serafim, arcanjo com 6 asas. Daqui a alguns dias tem com 7, né? O povo gosta muito do número 7, né? 7 sexta-feira, 7 sexta do Vale do Sal, enfim. Então, a ideia de ministrar, do ponto de vista bíblico, que é o que a gente prega, que a gente ensina, é o serviço. E aí Jesus deixa um legado sobre isso. E aí ele fala de credenciais, de exigências, de condições sobre a ideia do ministério. Aí eu penso que o nosso ministério não é segundo o nosso curso, mas é segundo o curso de Jesus. Eu quero pensar que o nosso ministério não é segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Jesus. E aí qual é o modelo de serviço? Qual é o modelo de ministério de Jesus? Então é o seguinte, irmão, se você faz algum trabalho na casa do Senhor, hoje você vai entender isso de uma maneira definitiva. Quando Jesus nos chama para o ministério, Ele nos dá algumas ferramentas ou elementos. Ele nos dá uma bacia com água, uma toalha, para que a gente se incline diante dos pés dos outros e comece a lavar os pés uns dos outros. Se a gente não tem essa ferramenta, nós estamos servindo a qualquer pessoa, menos a Jesus. Porque para Jesus não há ministério sem o serviço. E a ideia de prestar um serviço a Jesus é prestar um serviço ao seu reino. E aí Jesus disse que no reino dele, quem quer ser o maior, seja o menor. Ele diz que no reino dele, quem se exalta, será humilhado. É difícil ouvir isso, principalmente na condição de crente arrogantes que nós somos, né? Principalmente de acordo com os nossos comportamentos mais recentes, né? Onde nós apresentamos o quão nós somos estúpidos, o quão nós somos mimados, né? O quão nós somos infantilizados, o quão nós somos desequilibrados, instáveis emocionalmente. Então, eu falei na terça-feira que quando Jesus nos chamou, e aí disse, sede como as crianças. Ele não quis dizer, pastor Marcel, sede infantis, né? Ele está falando sermos na criança do ponto de vista da pureza, né? Então, meus irmãos, todos nós temos um ministério. O texto de Romanos diz que tem diferentes dons. Então a gente tem que aprender a viver com as diferenças. Porque por mais bem visto, notório que seja o seu ministério, mas ele não está acima de nenhum ministério na igreja. Entendeu? Por mais, quem sabe, execrável seja a função que você exerce na igreja, ela não é inferior a nenhuma outra função. Porque no reino de Deus não há alguém maior do que o outro. E aí no reino de Deus, Jesus ainda põe uma outra proposta para quem está no ministério, quem entrou no ministério. A cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Isso é repetido nessas palavras através também de Paulo, e é repetido na Bíblia também através de outras palavras de uma forma muito clara. Então, nós queremos conversar com os irmãos a respeito da fidelidade no ministério. Primeiro, vamos dizer o que não é fidelidade. Fidelidade não é viver em condições de inferioridade do ministério.
Fidelidade não significa ser complacente com todas as coisas que acontecem dentro de um ministério. Isso não é fidelidade. Fidelidade não é aquela prática que nós a desenvolvemos apenas na presença dos nossos liderados. Isso também não restringe só até aí a fidelidade. Então, nós temos uma preocupação. Se nós somos fiéis a Deus e, consequentemente, se o nosso ministério ele é uma expressão de fidelidade a Deus e também uma expressão de fidelidade à igreja. E a Bíblia diz que é requerido que cada ministro, que cada obreiro seja encontrado fiel. Então, a gente exerce, pratica, somos impelidos pela fidelidade, não por uma coisa obrigatória, mas é essencial que o obreiro seja encontrado fiel. Essa fidelidade, do ponto de vista da revista que foi escrita, a lição 8, ela tem uma pauta nas cartas de Paulo. No caso, a carta de Paulo a Tito. Então vejam bem, irmãos. Aquelas cartas pastorais, as duas a Timóteo, uma a Tito, elas basicamente nos mostram quais são as exigências para ingressarmos no ministério. Eu sei que de repente alguém pode dizer o seguinte: mas eu não passei por essa ladainha de exigências, né? Eu não tive que fazer nenhum curso que a igreja impõe sobre mim para que eu fosse levado ao ministério. Então há exigências. Aquele que tem vocação ministerial deve compreender que há várias exigências para o ingresso e permanência no ministério. Eu tenho 40 anos e eu entrei no ministério, eu tinha 20 anos. E aí, depois de algum tempo, hoje já neste ano eu já completo 15 anos que sou pastor, e já pastoreei várias igrejas. É claro, tem muito tempo que eu não pastoreio nenhuma igreja. Eu apenas sirvo aqueles que estão pastoreando. Então, aqui no texto que nós desenvolvemos para a editora Betel, onde estamos aprendendo junto, nós colocamos pelo menos 3 exigências do ministério. A primeira exigência é a fidelidade à família. Nessa caminhada aí de 15 anos, eu percebi muito obreiro insistir em permanecer no ministério, mas, por exemplo, a esposa não concordava com ele no ministério. E aí todo mundo que é pastor sabe que se a esposa não aprová-lo como ministro, como obreiro, não adianta ir. Não adianta, irmãos. Não vai. Entendeu? Eu não sei se isso serve para a gente perceber o valor da esposa da gente, né? Eu às vezes até admiro, acho que a minha esposa, ela é muito mais amorosa comigo do que eu mereço. Por exemplo, ela me acompanha em 99% das minhas mensagens. Ela já ouviu todas as minhas mensagens. Eu não sei como é que está a cabeça dela, né? Eu não sei como é que está a questão emocional dela de ouvir tantas mensagens. Sempre ela vai comigo. Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, as seguintes palavras: se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, este negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se a gente não tiver o respeito dentro da nossa casa, tão pouco teremos na casa do Senhor, não é verdade? E aí, eu não quero excluir
os problemas que a gente tem com família. Isso faz parte do processo. Quem é que não teve problema com família, na verdade? Quem é que não teve problema com marido, com esposa, com filho e com filha? Mas ter um problema é uma coisa, ter uma crise é outra coisa. Agora, o obreiro, o ministro, a obreira, que não tem aprovação na sua casa, que não tem respeito dentro da sua casa, que não é honrado nem dentro da sua família, na verdade, fica difícil, pastor Vilarinho, permanecer no ministério, né? Então aqui a primeira exigência é a fidelidade no ministério. O apóstolo Paulo adverte os obreiros a cuidarem de sua própria família. Chega inclusive a afirmar que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então o nosso lar é considerado o local onde se faz o treinamento para futuros líderes. Aí alguém comenta no Novo Testamento brilhantemente dizendo o seguinte: se alguém não governa, não lidera, não preside, não administra a sua própria casa, como administrará a casa do Senhor? Isso é um desafio para todos nós, não é? Eu penso que aqui ninguém é perfeito como esposa, como marido, como pai, como mãe. Todos nós temos os nossos viés. Temos ou não temos? Não é? Você não recebeu ainda o diploma de pai perfeito, né? Pode até receber aquele diploma que os nossos filhos nos dão na escola, né? O melhor pai do mundo. Aquilo ali é muito romântico, muito poético. E isso simboliza o amor que os nossos filhos têm com a gente. Então, um escritor conhecido como John Stott, ele defende seriamente o pensamento que o ministério, ele sempre começará na vida do obreiro a partir da sua própria casa. Então a gente precisa aprender e desenvolver muito as nossas funções e ter o cuidado de fugir dos laços que existem aí para destruir as nossas famílias. Davi é um chefe de família, um pai de família, e aí eu vou colocá-lo aqui, permitam o pessoal da teologia aqui, viu? Permita-me colocar ele como um grande patriarca, chefe de um grande clã, responsável por uma grande família, e eu vejo Davi assim. Aí, Davi, antes de assumir o reinado, antes de chegar lá no poder, tornar-se o grande monarca de Israel, ele era um bom pai. O texto bíblico vai narrando que Davi era um pai responsável, era um pai que conversava com os filhos, era um pai que tinha tempo para os filhos. Agora Davi assume, e aí passa 40 anos reinando em Israel, sendo o maior rei, o maior poeta de sua época. Aí a sua agenda não encontra mais espaço para a sua família. Rapidinho, só para você ter noção, que quando a gente cresce ministerialmente, o caso de Davi cresceu na posição de político, né? Um grande monarca. Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais as nossas empresas, os nossos ministérios, quanto mais alcançamos melhores posições sociais, intelectuais, financeiras, parece que mais difícil torna-se o cuidado com a família. Nós enveredamos, nós ficamos acumulados de tantas tarefas, são tantas as agendas, são tantos os compromissos que esquecemos das pessoas de dentro da nossa própria casa. Temos tempo para visitar alguém, mas não temos tempo para ouvir a esposa. Eu até sei que ouvir a esposa não é coisa muito fácil, né? Principalmente seguindo a lógica dos que defendem que uma mulher fala até 6.000 palavras no dia, né? Então ouvir a esposa não é um negócio muito bom, não é verdade, irmãos? Não é? Entendeu?
eu aprendi a ouvir a irmã Lívia, né? Eu não sei se ela é a exceção, mas eu acho que ela fala ainda um pouco mais do que a pesquisa indica, viu, irmãos? Então, de repente, Davi totalmente comprometido em não cuidar agora dos filhos, e não ter tempo para os filhos, porque não ter tempo indica que nós não estamos dispostos a cuidar. Acontece na casa de Davi um estupro. Um filho dele chamado Amon ou Aminon, ele tem a ideia, né, de começar a olhar para sua irmã não com olhar de irmão, mas com um olhar de sensualidade, um olhar promíscuo. Então ele deseja ardentemente a sua irmã chamada Tamar. E aí alguém dá-lhe um conselho maligno, ele vai naquele conselho, e aí ele finge que está doente, ela é recrutada para cuidar dele, e aí quando ela vem cuidar daquele falso doente, que tinha uma falsa doença, ele vai violentamente sobre ela, a agride e a estupra. Então Davi tem agora um estupro dentro da sua família. Como pai, o que ele fez? Nada. Aí, quando a gente que é obreiro, que é pai, quando a gente não cuida de questões, de problemas, a gente não entra no mundo das crises que acontecem dentro da nossa família para solucioná-las, para superá-las, para vencê-las, alguém se acha no direito de resolver por nós. É o caso de Absalão. Absalão diz: olha, Tamar é minha irmãzinha, e aí o meu irmão malandro foi lá e a estuprou. Então, se o meu pai não corrigiu, não chamou o seu filho para uma conversa olho no olho, eu vou corrigir. E aí ele exagera na dose, arruma uma caçada, e aí o Amon não percebe a astúcia do seu irmão, Absalão. Ele vai nessa caçada, é dada uma ordem e Amon é assassinado. Houve um estupro na família de Davi, o que é que ele fez? Nada. Houve um assassinato na vida de Davi, na família de Davi, na casa de Davi, um assassinato entre os seus filhos, o que é que ele fez? Absolutamente nada. Então, irmãos, eu não sei como obreiros, como servos, o que a gente quer para nós. Eu não sei aonde a gente quer chegar. E aí todo mundo tem o direito de ter as suas motivações, os seus interesses e querer chegar a algum lugar, galgar alguma posição. Nesse sentido aí, a ambição torna-se necessária. Porque quem não projeta, quem não pensa, quem não sonha, quem não tem perspectiva, probabilidade de alguma coisa na vida, é porque está totalmente numa zona de conforto. A segunda exigência é fidelidade à igreja. A igreja é o corpo espiritual de Cristo, que também tem sua perspectiva institucional, que funciona através da vivência comunitária. Aí, eu vou entrar aqui na questão teológica. O que é igreja? Quando a gente critica a igreja, o que a gente tem em mente? Quando a gente fala, essa igreja não evangeliza, mas que igreja se está falando? Essa daqui, as desse bairro, as desse ministério, as de Goiânia, as do estado de Goiás, de outros estados ou a do Brasil? E aí a crítica contra a igreja tem que ser pensada, deve ser inteligente, não deve ser indevida, porque Paulo disse que aquele que fala contra o corpo de Deus, o corpo de Cristo, Deus o destruirá. Então você critica a igreja institucional ou a igreja como organismo, o corpo espiritual de Cristo. Você critica a igreja local, a universal, a visível, a invisível, a militante, a triunfante. Para onde? Para quem? Para qual modalidade? Para qual dimensão vai as suas críticas contra a igreja? Então o que é a igreja do ponto de vista teológico? É o ajuntamento dos salvos de todos os tempos, de todas as épocas e de todas as eras.
salvos do antigo, do novo, da história da igreja, até os dias de hoje e os dias de amanhã também. Então, a igreja é aquele grande número de pessoas que foram redimidas, compradas e pagas pelo preço, pela vida e do sangue também de Jesus. Isto é igreja. Então, nós devemos uma fidelidade à igreja. Alguns dizem o seguinte: não, eu não visto a camisa de igreja. Bora pensar essa frase do ponto de vista da lógica. Eu não visto camisa de igreja. Ora, se a igreja é um único corpo, mesmo havendo muitos membros, a igreja é um único corpo e que tem uma única cabeça, então não vestir a camisa desse único corpo indica não vestir a camisa de Cristo, né? Tem que se pensar nisso aí, né? E eu sei que tem muita gente mal resolvida com a igreja, decepcionada com a igreja, frustrada com a igreja, e eu sei que você tem as suas razões, mas a igreja é esse projeto divino humano. A igreja, ela pertence a um Deus infalível, mas ela é composta de pessoas falíveis. A gente precisa dessa maturidade, irmãos. A gente precisa desenvolver essa maturidade. Não queira que as pessoas tenham a maturidade que você tem. Não queira que elas sejam tão bom quanto você é, tão santa como você é. Então, a igreja pertence ao Deus infalível, mas ela é composta e gerida por pessoas falíveis. Aí aqui diz o seguinte: desejando o aperfeiçoamento dos santos para com Deus, devemos responder com fidelidade à igreja. Essa fidelidade envolve várias dimensões. Fidelidade à liderança. Qual? Todas elas. Fidelidade nas relações institucionais. Fidelidade nas contribuições, dízimos e ofertas. Fidelidade na comunhão. Fidelidade na participação da vida diária da igreja, conforme Paulo escreveu. Ora, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A terceira exigência para o ministro, para o ministério, é fidelidade à vocação ministerial. É aí onde nós temos os maiores ou todos os problemas imagináveis e inimagináveis. Todos os problemas. Por quê? O processo de formação de obreiro da Assembleia de Deus não é mais aquele de ontem. O processo de formação de obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em todo o Brasil até merece muitas das nossas críticas, na verdade. Entendeu? E muitos também que querem ser obreiros, dizem ter algum tipo de vocação, mas não estão aptos, não querem, não estão dispostos a buscarem uma formação mínima. Qual é a formação mínima para o obreiro? É o conhecimento das Escrituras, irmãos. Por exemplo, um obreiro que não tem formação mínima na pregação, ele não vai respeitar a suficiência das Escrituras. Ele vai dizer o que a Bíblia não diz. Ele vai afirmar o que a Bíblia não afirma. Então ele vai além das Escrituras, porque ele não tem formação. A formação dele, eu estava até falando um dia desse, eu acho que o pastor Eugênio lembra, a formação dele foi só através de uma pilha de DVDs, que ele ouviu de uns caras também, que não tem nenhuma formação, e aí ele ouviu aqueles DVDs e aquilo para ele é formação, não é? E pior que ele vai repassando isso aí. Então, a crise na nossa vocação. Houve uma época que na Assembleia de Deus, o obreiro era forjado a ferro e fogo. Opa, essa época eu não queria participar não, já pensou? A ferro e fogo? Era, irmãos. Entendeu? Eu caminhava de 6 a 8 quilômetros para ir para a minha igreja com uma lanterninha, porque eu morava numa cidade que não tinha energia elétrica. Entendeu? Viajava 10, 20, 30 quilômetros a pé para participar de cultos. Então eu não sei qual é o tipo de formação. Talvez a nossa falta
de conteúdo na exposição, a nossa falta de fidelidade na exposição das Escrituras revele esse problema na nossa vocação e na nossa formação. Por que nós temos problema de fidelidade na vocação? Porque nós temos obreiros não convertidos no ministério. Pergunte uma hora dessa, assim, em off, ao pastor Josué. O tanto de obreiros, inclusive pastores de igreja, que chega diante do pastor Josué e fala que vai quebrar a cara do outro obreiro. Pergunte para ele. Obreiro que passa a vida toda jogando praga no outro obreiro. Então existem obreiros não convertidos, não regenerados, não santificados, não transformados, que ainda estão na perspectiva da velha criatura, com toda a força da natureza pecaminosa. Então, além de existir obreiros não convertidos, existem obreiros não vocacionados. Por um insight, ele chegou no ministério, né? Por um lampejo, de repente, ele está obreiro, ele está ministro, ele está pregador, né? Por um lampejo. E aí, nós que somos o povo, nós sofremos muito em ouvir esses caras. Há obreiros preguiçosos na obra, obreiros inertes, obreiros que não produzem, que não participam, que não se comprometem, que não se envolvem em nada na obra de Deus. Há obreiros, há ministros também gananciosos, irmão. Os caras que querem ficar ricos com a pregação da palavra, que querem tirar vantagens através do evangelho. Judas, aquele meio-irmão de Jesus, ele fala sobre isso. Ele disse que esses são rochas submersas, né? Ele fala que esses entraram no caminho de Caim, enveredaram pela revolta de Coré e estão praticando o erro de Balaão, né? Então, obreiros gananciosos, irmão. O obreiro que só sai aqui da sede, meu irmão, para ir na congregaçãozinha de 50 crentes, se der R$300 de oferta para ele. Gananciosos, falsos pregadores, falsos mestres, irmão. Eu não quero excluir a possibilidade de um homem, de uma mulher ser abençoado, né, através da exposição das Escrituras, não é verdade? Eu mesmo já fui à igreja, até hoje não chegou a primeira vez que eu tive a oportunidade de dizer: irmãos, a minha oferta é tanto. Eu não entrei nessa escola até hoje. Mas você vai, tem igreja que te dá R$50, né? E aí tem muita gente que, se receber 50, R$100, meu irmão, vai lá na presidência e entrega o pastor que deu a pequena oferta. Às vezes era tudo que aquela igreja tinha. O pastor Hernandes, engraçado pastor Hernandes, Inácio, ele foi na igreja, aí pregado o nosso ministério, aí já é o outro lado da história. Deram uma oferta para ele no envelope. Aí dentro do carro, ele abriu o envelope, ele conferiu, tinha R$3 de oferta, né? Ou seja, é o outro lado da moeda, né? Aí depois ele foi numa segunda igreja, deram o envelope, antes de chegar no carro ele já abriu o envelope, tinha R$8 de oferta, né? Aí eu disse: ó, pastor Hernandes, está crescendo, de 3 para 8 dá quase 200%, uma hora dessa chega a 10, né? Tem o outro lado também, aí eu defendo os pregadores itinerantes, né? Então, há obreiros instáveis emocionalmente. O que é isso? Obreiros desequilibrados. Falei um dia desse aqui, indico aquele obreiro que briga com todo mundo, que discute com todo mundo, que tem rixa com todo mundo, que o tempo todo alguém tem que estar apaziguando, alguém tem que entrar no meio, senão ele está metendo a mão na cara de alguém. Obreiros descontrolados, descontrolado no ministério, descontrolado na sua casa. Há obreiros também descontrolados financeiramente, irmão. O nome dele está no Refim, Perfim, Confim, CCF, SPC, Serasa, e se tivesse mais de 8 órgãos de proteção ao crédito, ali também estaria o nome dele. Há obreiros com medo de fracassar no ministério,
Obreiros com medo de enfrentar as dificuldades, as agruras, os espinhos. Um dia desse eu agradeci o pastor Frank, porque ele me deu oportunidade para ministrar num evento de jovens da convenção que tinha 2.000 jovens. E eu fiquei impressionado. Ministrar para 2.000 jovens, eu fiquei impressionado, né? Entendeu? Então tem obreiro que tem medo de crescer. Mas quando eu ministrei para 2.000 jovens, eu lembrei que quando eu era missionário, eu passei 2 meses ministrando para um senhor que tinha mais de 70 anos de idade. 2 meses. Ensinava segunda, quarta e domingo para aquele senhor. Eu acho que ele aprendeu e ouviu todos os meus sermões, que tinha poucos sermões. Então, há obreiros confusos teologicamente no ministério. Irmão, você que é obreiro, expulse da sua vida aquele conselho que falaram, querendo te enganar, dizendo que você não precisa estudar, dizendo que você não precisa ter formação, que é só abrir e fechar a boca, que o Espírito Santo vai lembrar daquilo que você nunca estudou. Não é? Fuja desse conselho maligno, irmãos. Porque se você não tiver um alimento nutritivo, forte, capaz de fortalecer a fé dos irmãos, você vai passar vergonha, meu irmão. No dia que colocar o seu nome na escala da escola dominical e as pessoas souberem antecipadamente, ninguém virá te ouvir. Então, em termos bíblicos, ou o obreiro sabe e conhece as Escrituras, ou ele não sabe e não conhece as Escrituras. Não há meio termo, não é verdade, irmãos? Não há meio termo. Então, essas 3 exigências para ingressar no ministério: fidelidade à família, fidelidade à igreja, fidelidade à vocação ministerial. A revista fala, além das exigências, das credenciais. Então eu acho que eu vou desistir de ministério, porque tem esse tanto de exigência, e agora ainda tem credenciais. Eu pensava que era só aquela credencial que a gente recebe do ministério ou da convenção. Primeira credencial para o ministro: ética. O ser ético. Ética fala de deveres, de virtude, de costume, de moral, de hábitos. Há uma pluralidade do mundo ético, né? Ética filosófica, ética política, a nossa é a ética cristã. Rapidinho o conteúdo sobre ética cristã: 10 mandamentos. Mandamento 1, 2 e 3 fala da ética correta que você tem que ter com Deus. Mandamento 4, a ética correta que você deve ter com o trabalho. Portanto, a ética correta que você deve ter consigo mesmo, consigo mesma. Mandamento 5 ao 10, a ética correta que você deve ter, a relação correta que você deve ter com o seu próximo. É a ética social. Então, entende-se por ética um conjunto de normas, de regras, de parâmetros fundamentados na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que serve para nos guiar, nos nortear, nos instruir no caminho de Deus. Nessa perspectiva, Paulo diz que os presbíteros, têm de ser irrepreensíveis em seu caráter e em sua conduta. Desse modo, cada obreiro deve apresentar uma clara evidência pelo seu comportamento ético de ter sido regenerado pelo Espírito Santo e de que o seu novo nascimento o tenha levado a uma nova vida. Com isso, o apóstolo Paulo nos ensina que a vida do líder é a vida da sua liderança. Isto é, cada ministro deve buscar ter uma vida de relacionamento ético com Deus, consigo mesmo e com o seu ministério. Então, se eu procuro fraudar as pessoas através do meu ministério, falta-me a ética. Se eu procuro ser favorecido dentro do ministério através do meu ministério pessoal, faltou-me ética. Se eu procuro trapacear os amigos de ministério através do ministério,
faltou-me a ética. Se eu procuro entrar, permanecer no ministério só para obter lucros, faltou-me a ética. Irmãos, esse é um campo minado. Eu não vou nem alongar meu discurso sobre isso, que cabe uma mensagem só sobre a ética na Bíblia Sagrada. Então, a gente deve ter uma ética nas nossas relações ministeriais. Segunda característica, segunda credencial para quem é ministro: ser piedoso, ter piedade. Isso é uma palavra em desuso, tá? A gente quase não fala. Um homem piedoso, ele é um homem que teme ao Senhor. Uma mulher piedosa é uma mulher que teme ao Senhor. Exemplo, uma irmã que está tendo todos os problemas no seu casamento, e aí o povo está dizendo: separa, larga esse traste, larga esse cara. Mas ela tem tanto temor ao Senhor que ela só fará alguma coisa se Deus revelar a sua vontade para ela. Um obreiro que pensa em crescer no ministério, dando bravata nos seus colegas de ministério, é porque não tem piedade. E aí, o antônimo de piedoso é impiedoso. A gente fala muito do ímpio, pensando que o ímpio, pastor Carlos César, são aquelas pessoas que estão todas lá fora da igreja. Mas o quão de relações ímpias a gente observa na igreja? O quão de pessoas que são impiedosas, irmão, O quão temos pessoas dentro da igreja que procuram pisar nas outras, humilhar o outro. Então, a gente deve arrepender-se de nossa impiedade, nos convertermos desse caminho perigoso e pedir que Deus nos batize, permita-me a expressão, nos batize com o temor do Senhor. Se você teme a Deus, você não vai enganar ninguém. Se você tem temor a Deus, você não vai roubar ninguém. Se você teme a Deus, você vai ser justo, você vai ser honesto. É por isso que diz que o temor ao Senhor, ou o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, irmãos. Agora, terceira característica, terceira credencial: ser equilibrado. Equilibrado. É aí, irmãos, onde está o nosso calcanhar de Aquiles. Aí é onde está o ponto fraco, o ponto negativo de cada um de nós. Equilíbrio. O apóstolo Paulo adverte Tito quanto ao orgulho, ao temperamento, à bebida, à violência e o dinheiro. Com isso, Paulo indica que a necessidade de uma vida ministerial equilibrada é necessária. É válido compreender que ninguém está apto a liderar os outros se não tiver domínio de si mesmo. Vamos aqui à questão do fruto do Espírito. É um fruto com 9 características, É um fruto com 9 dimensões, com 9 virtudes. Uma delas chama-se domínio próprio. O fruto é de quem? É do Espírito. Então, o Espírito não nos leva ao desequilíbrio. O Espírito não nos levará à falta de domínio próprio. Pelo contrário, o Espírito Santo é tão intenso, tão forte em nós, que ele gera equilíbrio. Equilíbrio. O que é isso? É o autocontrole, irmãos. A Bíblia diz que aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que domina uma cidade.
É um texto de Provérbios que eu não coloquei a referência aqui. O autocontrole na vida do obreiro, da obreira, é essencial, não é? Certamente aqueles que não têm domínio próprio, que se desequilibram facilmente, acabam perdendo o respeito da família, da igreja e da sociedade. Se nos faltar o tempero, a temperança, se nos faltar o equilíbrio, se nos faltar o domínio das nossas faculdades mentais, que se perdeu o equilíbrio da mente, perde-se também o equilíbrio do corpo e também o equilíbrio da língua. Então, se perdermos o equilíbrio, isso é um indicativo que nós não temos o Espírito Santo agindo em nós. Então, além das exigências ao ministério, tem as credenciais, e aí finalmente, para fechar aqui, tem o compromisso no exercício do ministério. São 3 compromissos: conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Essa questão é tão séria que Deus até promete, fala de destruir o seu povo, porque eles estão ignorando Deus, ignorando o conhecimento de Deus, ignorando a palavra de Deus. O provérbio disse que o que despreza a palavra, a ela se apenhora. Na outra versão diz que aquele que despreza a palavra nunca prosperará. Acho que é Provérbios 13:13. Pastor Charles é bom, né? Provérbios 13:13. O que despreza a palavra nunca prosperará. Mas o mesmo texto diz: mas o que guarda o mandamento será recompensado. Irmãos, eu não sei por que você não prospera, mas partindo do ponto que você é negligente quanto à Bíblia, talvez eis aí uma das razões. A Bíblia diz: olha, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é que traz a revelação dele mesmo para nós. O conhecimento de Deus é que nos lança fora da região tenebrosa, da obscuridade, da região das sombras das trevas, e nos lança na sua maravilhosa luz. Portanto, saiamos das trevas da falta de conhecimento, meus irmãos. As 3 coisas culminam em uma única só: conhecer, amar e ensinar. Claro, isso dá um ensino à parte. Mas o quanto a gente tem se preocupado com isso? A falta de conhecimento tem gerado os crentes emocionalmente volúveis. A falta de conhecimento tem gerado crentes fragilizados, que vão através de qualquer onda, de qualquer bobagem teológica, de qualquer conceito. E a pessoa sem o conhecimento, ela não tem um filtro próprio, ela não tem capacidade bereana de verificar se o que ouviu, o que está ouvindo, provém de Deus, é palavra de Deus ou não. Eu fecho aqui falando de uma história que aconteceu lá entre os concobas, lá na África. O Ronaldo Lidório, um missionário muito conhecido no Brasil, depois dele defender a sua tese, e aí recebeu o título de doutor em antropologia cultural, ele vai para o Amazonas, a região mais baixa do Amazonas, passa quase 10 anos lá, é atingido por malária mais de 17 vezes, e lá ele presta um grande trabalho. Depois ele sai do Baixo Amazonas, lá da região indígena, e vai para a África, para a aldeia, para aquele povo nativo chamado concobas, lá entre os concobas. Aí, chegando lá, não havia a Bíblia, a Escritura, na linguagem daquele povo, irmãos.
E o missionário se propôs fazer uma tradução da Bíblia na língua nativa daquele próprio povo. E aí tem muito crente ignorante dizendo não para quem quer estudar. Como é que eu não vou mandar os meus filhos? Como é que a gente não irá para os seminários, institutos e faculdade de teologia? Isso é pura ignorância, irmãos. Só no Baixo Amazonas há mais de 156 tribos indígenas que não têm sequer uma palavra traduzida no seu dialeto. Como elas ouvirão, sendo que não há Bíblia na linguagem delas? A erudição bíblica não é um pecado, é um dom divino. E aí, Ronaldo Lidório começou a traduzir, mas é uma questão demorada. E aí, nesse processo, enquanto estava traduzindo, ele ia ensinando versículos da Bíblia na língua, no dialeto daquele próprio povo ali. Então, a partir do momento que ele começou a ensinar a Bíblia no vernáculo daquele próprio povo, as pessoas ficavam felizes porque sabiam um único versículo da Bíblia na sua própria língua. Aqui tem milhares de versículos, tem crente que vergonhosamente não sabe nenhum. Esse crente é igual o autodidata, né? Que por si só persistiu em ser ignorante. Aí ele ensinava um versículo para 1, 2, 3. Vem uma senhora de uma outra aldeia aprender versículos decorados com o missionário na sua própria língua. Ela vem uma semana caminhando a pé até chegar na aldeia onde estava o missionário Ronaldo Lidório. Depois de alguns dias, dada a sua idade avançada, aproximadamente 70 anos, ela decorou ineditamente 13 versículos. Ela ficou feliz, contente, porque a palavra liberta, a palavra transforma. E aí ela volta para casa para anunciar a palavra de Deus através de 13 versículos que ela decorou. Depois de 3 dias de viagem, ou seja, no meio do caminho, ela teve uma triste constatação. Ela esqueceu um dos 13 versículos, agora ela sabia apenas 12. Ela seguiu em diante? Não. Ela volta para a aldeia onde estava o missionário Ronaldo Lidório e diz: missionário, uma coisa terrível aconteceu. Eu esqueci um dos 13 versículos que o Senhor me ensinou na minha própria língua. Ele diz: olha, esses 12 versículos vai te ajudar bastante. Com todo respeito, aquela senhora disse: missionário, com todo respeito, eu considero que a palavra de Deus é muito valiosa para ficar perdida no meio do caminho. É muito valiosa para ficar perdida em qualquer estante empoeirada. É muito valiosa para ficar perdida na vida de obreiros opacos, infrutíferos. Irmão, você vai me ouvir até os 100 anos com esse discurso aqui. Mas um dia você vai observar o quão a ignorância te privou, te prendeu. Conhecimento da Bíblia nos leva a uma nova dimensão de conhecimento de Deus. Esse conhecimento não é só a leitura, ele é empírico, se dá através da experiência também. Porque não há relação com Deus sem experiência, sem envolvimento. Não há relação com Deus sem intimidade. Essa lição, através da revista ou do livro, ela fala sobre fidelidade no ministério. Nós somos chamados para ministrar, ou seja, para servir. Só que a gente precisa desenvolver um serviço com uma qualidade que Cristo merece. Nós precisamos ministrar sobre a vida das pessoas, irmão. A ministração não é mera transmissão de informações de conteúdo. A ministração é a capacidade de falar uma palavra, ou um aglomerado de palavras, e o Espírito Santo nos envolver de tal forma com essa palavra, que Ele irá nos conscientizar, irá fazer-nos refletir sobre o que foi ministrado, irá nos incomodar, nos importunar. O que é isso?
Isso é Deus falando através da sua palavra. A igreja do Antigo Testamento, lá do Novo Testamento, permita-me corrigir, lá de Atos dos Apóstolos, era a igreja da palavra e do poder. Eu não acredito em nenhuma manifestação, em nenhum grupo de poder na igreja que não tenha a primazia da palavra. E igreja baseada só em movimentos proféticos é uma igreja que está a passos largos a declinar. Igreja baseada só em pseudas revelações, em visões ou visagens, é uma igreja menina, infantil, obsoleta e que não tem nutrição espiritual. Igreja só é igreja se for igreja da palavra, do poder e da palavra. Irmãos, é a vida inteira com esse discurso, porque é um discurso necessário, bíblico. Não é palavra para dizer que você é gatinho, bonitinho, que você realmente está encantando a Deus, que você está tocando o coração de Deus, que você está mexendo com as estruturas de Deus. Isso é discurso frágil, bobo, infantil e idiota. Recorra, redescubra a palavra, porque aqui não há um discurso apenas, aqui não há um eco, aqui há uma voz tremenda, poderosa. Aqui está a voz daquele que é voz como de muitas águas, voz de trovão. Aqui tem uma palavra, uma voz que ainda tem poder de mexer com a sua estrutura, ainda tem poder de transformar a sua vida, ainda tem poder de te colocar no caminho de Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, e só te pedimos uma coisa: nos tira do frágil caminho da ignorância, da obscuridade, nos tira do caminho da mesmice, do caminho do emocionalismo, e nos leva nessa noite, por meio da tua palavra, ao caminho do Espírito, ao caminho da unção, ao caminho do poder de Deus sobre as nossas vidas. Desperta a tua igreja para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Este é o caminho, andai por ele e viverei. Pastor Charles. Graças a Deus. Deus continue abençoando a vida do pastor Reginaldo. Tem sido uma bênção, um canal de Deus, de bênção para o nosso ministério, né? Deus continue usando na palavra, Deus continue usando aí, dando essa habilidade para escrever, produzir textos, lições maravilhosas como essa. Querido, eu quero ministrar sobre a sua vida. Já recebemos aí a ministração da palavra, falou conosco, mexeu conosco. A palavra é assim, ela é penetrante, ela nos envolve. A palavra, ela sonda o nosso coração. Então você já foi ministrado pela palavra. Eu quero agora fazer menção de um texto, Filipenses capítulo 4, versículo 18 e 19. Filipenses, se você puder abrir. Nós vamos estar aqui ofertando ao Senhor. A oferta, ela faz parte do culto, de um culto racional, de um culto onde nós entendemos, reconhecemos, né, a fé que pregamos, a fé que anunciamos, a palavra que pregamos, a palavra que anunciamos, e reconhecemos que Deus tem nos abençoado. Hoje, querido, a oferta vai ser uma oferta generosa. O que é oferta generosa, pastor? É a oferta que você semeia na vida de alguém. É uma oferta em que você planta, semeia na vida de alguém. Alguém que precisa, alguém que necessita. Então essa oferta generosa é uma oferta de amor. Alguém que está precisando, alguém que está necessitado, então você semeia.
E olha, por isso que eu escolhi esse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Querido, Filipenses é a carta da alegria. A gente já sabe, estuda, é a carta da alegria, do êxtase, do momento da bênção, da glória, né? Mas a vida não é feita só de alegria. Tem momentos difíceis. Às vezes uma expressão de sorriso não significa que eu estou alegre, né? Paulo, em um certo momento da sua vida, precisou de algo, precisou de ajuda. Paulo, o apóstolo, o grande líder, o grande fundador das igrejas, um homem que tinha posses, bens, tinha uma profissão da época que lhe assegurava recursos. Mas em um certo momento, querido, ele precisou, ele se viu necessitado. E, queridos, entre muitas igrejas, a igreja considerada mais pobre pegou os seus recursos e investiu na vida de Paulo. Essa carta, querido, ele também escreve para agradecer aos irmãos que um dia havia o abençoado. Ele escreve essa carta para agradecer aqueles irmãos que um dia havia suprido as suas necessidades. Por isso que o versículo 18 ele diz, olha aí o versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eu não tinha, mas agora eu tenho. Eu não possuía, mas agora eu possuo, porque vocês me abençoaram. Agora eu estou cheio, eu tenho abundância, eu tenho abastância. E aí ele retribui, ministrando uma palavra profética. O versículo 18. Você que está aqui, querido, não sabe o resultado, o benefício que temos em semear na vida de alguém, em abençoar alguém. É oferta generosa. A Bíblia diz que quem dá ao pobre... Que é esse, irmão? Tem gente que tem muita... Pastora Adonia, pega esse microfone aí, meu amado, vamos cantar. Quero ministrar essa palavra também, versículo 19, aqui na sua vida, e você vai semear na vida de alguém. Olha o versículo 19. Aí Paulo, que já tinha recebido essa oferta de generosidade, que tinha recebido esta bênção da parte dos irmãos de Filipe, por Epafrodita, então ele ministra, ele libera uma palavra abençoadora. E essa palavra abençoadora eu quero ministrar, liberar na sua vida. Ele diz o seguinte, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Oh, aleluias. Deus há de suprir as suas necessidades, porque nós temos um Deus que é Pai, um Deus que cuida, um Deus que sempre vai nos abençoar. Então, querido, eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento, pegasse a sua oferta generosa. Você vai estar semeando na vida de alguém. Você pode ter certeza que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai suprir. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você quer semear, não trouxe cédula, dinheiro, mas tem cartão, nós temos a máquina aqui, é oferta da mesma forma. O mundo moderno, esse mundo contemporâneo que nós vivemos, disponibiliza, então vamos utilizar. É uma forma, né? Naquela época eles ofertavam como? Era plantando, está aqui um saco de trigo, está aqui uma cevada, um saco, né? Então, hoje nós temos
aqui as terras para nós estar semeando, né? Mas vamos semear. Então você pode, se você preferir, pastor, eu não quero ir à frente nos gasofilascos, os nossos coletores vão estar passando aí, os diáconos, e você vai ter a oportunidade de estar ofertando, semeando, né? Levante a sua mão para os céus. Querido Deus, soberano Pai, Deus, eu peço agora, Deus, aqui está, Senhor, a tua igreja, a tua eleita, a tua amada, o teu povo, Senhor. Pai, aqui é um povo generoso, um povo de um coração, Senhor, abençoador. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu sei, Deus, que Tu és rico, Senhor, em graça, em poder e em vitória. Por isso nós ministramos a bênção do Senhor na vida deste irmão, na vida desta irmã, Deus, que está semeando, Deus, e que o Senhor possa superabundar, suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Vem semear. Enquanto isso, o pastor Adonias canta, louva e exalta o nome do Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer, Oh, aleluia! como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Toda a igreja, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Quantos pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui um projeto na igreja chamado Projeto Amparo. Amparo. É um projeto de dar assistência, ir nos lares, dirigir um culto, levar uma palavra àquelas pessoas idosas que têm dificuldade de estar na igreja. Nós temos algumas pessoas que são, na verdade, patrimônio até de Vila Nova. Nós temos aqui a irmã Clemência, ela tem 100 anos. 100 anos. Irmãos, a gente vai na casa da irmã Clemência, ela entende o que você fala, e ela conversa com você, e no momento do culto, ela ainda fala em mistério com Deus, ainda se enche do Espírito Santo de Deus. O corpo está fraco e frágil pelo tempo, mas o Espírito está forte na presença de Deus. Então, querido, gostaria que se colocasse de pé pastor Ademir, pastor Isaías. Está aqui, pastor Isaías. E também, aí tem os auxiliares, né? Irmã Benedita, tem uns auxiliares que estão aí acompanhando. São esses pastores que estão coordenando esse trabalho. Alguém que está aí, você, da sua família, um parente, um amigo,
Conversa com eles. Sexta-feira agora eles vão estar aqui na 208, pastor Isaías vai estar na 208 aqui no setor mesmo, no bairro Vila Nova. Vão estar lá ministrando, dirigindo o culto na casa de uma família que também tem dificuldade de estar na igreja. Se eles não podem estar aqui, a igreja vai até onde eles estão, levando uma palavra, irmão, é bênção, viu? Então, Deus abençoe, estão fazendo um excelente trabalho. E ele está precisando de mais soldados, viu, irmão, para estar junto, porque a coisa está crescendo, né? Então a coisa está crescendo. Pensa, irmão, na alegria que eles ficam. Aquelas pessoas idosas trabalharam muito no evangelho, hoje em virtude do físico, em virtude de alguma enfermidade não pode mais trabalhar, mas estão lá desejosos para receber a palavra de Deus, né? Eu gostaria que você colocasse de pé. Já estamos encerrando, é rapidinho. Eu gostaria que você colocasse de pé o Edson, juntamente com a sua esposa, o Sérgio e o Evandro. Olha para esses irmãos aí, grave aí a mentalidade deles, irmãos. Agora eu gostaria que você desse uma... Peraí, a forte salva de palmas vai ser quando eu liberar. Esses irmãos aceitaram Jesus domingo no culto do amigo e já estão aí. Pastor Doriel, já estão fazendo o curso? O Evandro já está fazendo o curso? Ainda não? Então o Evandro já vai procurar vocês que não são batizados, vai procurar esse pastor aqui, pastor Doriel. Ele vai discipular, pensa umas lições maravilhosas, tá bom? Agora eu gostaria que a igreja desse uma forte salva de palmas para os mais novos integrantes da família de Deus. Estão aí, irmãos. O Edson, irmãos, nós temos orado. Hoje ele tem uma situação, mas Deus já entrou com providência e Deus já está mudando a história dele. Edson, e Deus vai te abençoar mais e mais, né? O Evandro, a família estava dispersa. Hoje a família dele já está restaurada para a glória de Deus, né? O Sérgio, irmãos, morador de rua, esse moço aí, ó, morador de rua. Hoje ele tem uma casa, tem uma pátria. Hoje ele tem um novo nome, hoje ele tem uma identidade. Hoje ele é um servo de Deus. Aleluia, glória a Deus, viu? Então, irmãos, vamos abraçar esses irmãos, né? Deus abençoe, podeis assentar. Nós temos um projeto aqui para eles, chama-se Projeto Adotar. Cada um adota um. São novos convertidos, pessoas. Gostaria que o pastor Erasto se colocasse de pé. O pastor Erasto, juntamente, não veio hoje o Paulo, mas a Raquel. Eles cuidam deles, ligam para eles. Agora é um projeto, adotar. É um projeto de consolidação. Nós vamos adotar essas vidas, irmãos, né? Porque a nossa igreja não vai ser conhecida como igreja tartaruga, não, irmão. Igreja tartaruga, meu filho. Não. O que a tartaruga faz, irmãos? Ela vem à praia, põe os seus ovos e depois vai embora. Uma quantidade enorme. Daquela quantidade de ovos, só 10% sobrevive. Meu Deus, a maioria vão embora. Mas que Deus fica firme, meu querido. Essa igreja abraça vocês. Essa igreja acolhe vocês. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente vocês, tá? Então é o projeto Adotar. Cada um adota um. E de um em um, meu irmão, nós vamos chegando, né? Nós vamos chegando no céu. Presbítero Lincoln, mas juntamente com o pastor Fabiano, está coordenando um belíssimo trabalho. Os empresários, Cristo em Minha Empresa, é um projeto também, Cristo em Minha Empresa. E aqui já tem uma palestra, já tem dia, data e local marcado, né? Dia 6 de março, no Elza Soares, aqui pertinho, Negrão de Lima, dia 6, a partir das 19h30, né? A partir das 19h30, lá vai estar uma palestra para mulheres e homens de negócio. Uma palestra já vai ser pelo Antônio Moutran, presidente da ADONEP, né, da Associação dos Evangélicos. Enfim, ele vai estar ministrando uma palestra. Então você que é profissional liberal, você que é negociante, é empresário, vai ter um coffee break? Eu estou lá. Não, né? Então vai estar lá, viu? Vai ser uma bênção, uma palavra voltado, viu? Para você que é profissional liberal, empresário, você que tem um sonho. Então vai estar lá. Elza Soares é muito conhecido nosso aqui, tá bom? É no setor Negrão de Lima. Dia 6 de março, vai dar numa sexta-feira, né? Vai dar numa sexta-feira.
negociai. E essa é a ordem de Jesus, né? Negociai até. Então nós vamos até que ele venha. Então, homens de negócio, né? E o tema da palestra é negócios à luz da Bíblia, viu? Então, negócios à luz da Bíblia. Amanhã, querido, nosso dia com Deus, tá? A partir das 8h30, dia com Deus. Irmãos, se você está com Deus é bom, imagine passar o dia com Ele. Melhor ainda, irmão. Então vem passar o dia com Deus, né? Aqui, trabalho aí da igreja, liderado pelas irmãs, viu? Uma bênção. E a partir das 8h30, os obreiros, nós vamos estar aqui orando. Todo o primeiro período é nosso, né? Dos pastores, é um momento de estar abençoando, né? O dia. Então a gente, das 8h30 até as 9h, então os obreiros, os irmãos puderem estar aqui, viu? É uma bênção, tá bom? À noite, aí, cadê o Paulo? O ensaio do coral, mas como é de costume na quarta-feira. Quinta-feira nós temos a Quinta da Vitória, está sendo uma bênção. Portas abertas, viu? Eis que pus diante de ti uma porta aberta, viu? A porta já está aberta, Deus já colocou. E sexta-feira tem o NAC e a sexta universitária. No sábado, querido, no sábado, toda a igreja vai estar reunida em consagração aqui. É consagração, todos os obreiros, liderança, vamos estar aqui consagrando o Senhor, das 8h30 ao meio-dia, tá bom? Orando a Deus, buscando a Deus, se preparando, porque é ceia, é um preparamento para a ceia, né? É o momento da gente se derramar na presença de Deus, tá bom? E domingo é a nossa ceia, lembrando que é 2 períodos a nossa ceia. O primeiro culto é das 17 horas até as 18h45, né? O segundo culto é das 18h45, terminando uma até as 21 horas, tá bom? Então não deixe de participar da ceia, venha para a ceia, tá? E ser abençoado por Deus. Querido, o Sérgio, ele está precisando de uma jaqueta de frio, de uma roupa de frio. Ele está aí, ele vive na casa, praticamente não tem onde morar, mas ele está aí, ele precisa de uma roupa, de um agasalho de frio. Às vezes você tem aquela jaqueta que está na sua casa, está no seu guarda-roupa, que você quase não usa, né? Então, queria que você abençoasse a vida dele hoje. Queria que você abençoasse a vida dele hoje. Tem alguém aqui hoje que diz, pastor, eu posso abençoar o meu irmão Sérgio com essa roupa de frio, esse agasalho. Tem alguém aqui hoje? Tem? Opa, está aqui. Irmão Sérgio, está aqui, viu? Pois abençoa. É assim, querido, é a igreja generosa que compartilha, é uma comunidade fraternal, né? É uma comunidade fraternal. Aprendi isso, e eu tenho certeza que está gravado no nosso coração. É a comunidade do amor, né? Comunidade do amor. Então, querido, vamos colocar-nos de pé, vamos estar orando a Deus, né? Sábado à tarde, a palestra do seminário. Muito bem. Rapaz, esses homens são... Querido, agora, uma situação que a igreja está enfrentando, a igreja brasileira, a igreja, né? Aquilo que o pastor Reginaldo falou hoje aqui, é a igreja visível, invisível, a militante, a triunfante, a universal, a local, toda a igreja está enfrentando um problema. A questão homofóbica, é a questão dos abusos, abuso contra a mulher, contra a criança, pedofilia, são essas questões éticas, essas questões morais, né, que atingem de cheio a igreja. E parece que essas questões homoafetivas, essa questão do homossexualismo aí, tem atingido de cheio a igreja, né? Mas eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, querido, sábado, a partir das 14 horas, 2 horas da tarde, vai estar aqui, são pessoas da área, crentes, que conhece, que vai estar aqui ministrando, palestrando sobre essas questões de pedofilia, abuso contra a mulher, questões da homoafetividade, homossexual, a questão toda essa temática, essa problemática aí, que tem envolvido aí o mundo, tem envolvido a sociedade, tá? Então venha, você liderança, você que irmão, você que é pai, né? Nossa, a gente que é pai, irmão, a gente fica assustado.
colégio, você que às vezes os irmãos que são da área, da rede de ensino, da rede pública, ensino do colégio, inserido, deixa eu dizer uma coisa, talvez você já sabe daquilo que eu vou falar. O PT, o governo nosso aqui, está treinando 100 mil professores homossexuais para inserir na rede pública do ensino. Eles estão treinando 100 mil homossexuais para inserir dentro da rede do ensino público. A coisa está séria, irmãos. E como lidar com essas questões? Né? São questões que eu e que você às vezes nos deparamos. Às vezes, muitas vezes até na nossa família. Então, irmão, vem pegar essa palestra. É uma palestra de orientação à luz da Bíblia. É muito importante. Você que é pai, você que é educador, você que é líder, você que exerce uma liderança, você sabe disso. Nós temos aqui a Marta, psicóloga, a Márcia, nós temos aqui a Vânia, elas lidam nessa área, sabe tanto que é difícil. Tem crescido ou não tem? De forma assustadora. Ela recebe pais, filhos aqui de forma assustadora, tá bom? Então vem, tá bom? Não deixe de vir. Tem mais alguma coisa? Essa aqui mesmo, bom demais. Querido, hoje à tarde eu estive com o irmão Delcione, ali naquela maternidade, aqui no setor universitário. Setor aeroporto. Obrigado, setor aeroporto. E foi diagnosticado, detectado que ela está grávida 6 meses, vai entrar 7 meses, e a gravidez é de risco mesmo. Inclusive o pastor Guiomar, mas a pastora Valdereza estão com eles agora, lá na casa deles, da Vívia e do Delcione. Porque os nutrientes que passam da mãe para o filho, através do cordão umbilical, foi obstruído, questão da oxigenação, e está sério, irmãos. A linguagem médica eu não sei aqui, mas eu sei que é uma gravidez de risco. Está pensando entre mãe e filho, filho e mãe, é uma coisa terrível. E a gente que sabe que a gente aprende a amar, irmãos, essas crianças desde do ventre, né? A gente aprende, a gente pega, né? É uma criança, é um ser vivo, é um ser, é uma vida, né? Então vamos levantar um clamor aqui agora. Quero convidar aqui o pastor Carlos César para nós estarmos levantando um clamor pela irmã Vívia, pelo Delcione, essa gravidez, né? Para Deus estar fazendo a vontade dele. Eu sei, querido, que não é fácil, mas nós vamos estar orando a Deus. Deus ainda ouve o clamor da igreja. Deus ainda ouve aqueles que clamam. Glória a Deus. E eu quero também nessa oração incluir, né? O pastor Josué está em Rio Verde, abrindo mais um trabalho, mais uma congregação, está sendo aberto em Rio Verde. Ali eles estão ali, dando abertura no trabalho ali, para que Deus possa estar, por isso, motivo da ausência do pastor Josué, pastor Fabiano, e alguns pastores foram até Rio Verde. O Alessandro, o pastor Alessandro, aquele que tomou conta aqui do colégio, ele era diretor do colégio, ele agora vai assumir um trabalho lá em Rio Verde mesmo, tá? Então vamos estar orando para o retorno deles. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Te agradecemos pelo ensino que recebemos também esta noite, o qual edifica a nossa vida e nos faz crescer espiritualmente. Também oramos, meu Deus, em favor do Delcione e da sua esposa, pedindo a tua intervenção, que a tua mão poderosa, atuante. O Senhor não é apenas Deus de perto, mas é Deus de longe também, e não há nada impossível, nada difícil, nada complexo, nada grande. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o autor da vida, e os filhos são heranças do Senhor. Pedimos, meu Deus, a tua bênção em favor dessa gestante, bem como desta criança que está sendo gerada. Deus, intervém esta noite e realiza o milagre para a glória do nome de Jesus. Também abençoa teu filho pastor Josué, juntamente com todos os pastores em Rio Verde. Abençoe
e abre as portas dos céus para o trabalho que está sendo instalado naquela cidade. Traze-os em paz e segurança. Leva-nos também de volta aos nossos lares, abrigados debaixo das tuas asas, protegidos e guardados pelo Senhor, em nome, para a glória de Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Se você disse amém, abrace alguém, abrace, mas não aperte, e diga: foi bom você ter vindo, a paz do Senhor em Cristo Jesus.